Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é sobre a descriminalização do aborto. E para conversar com a gente, eu convidei a advogada Natália Demes, que também ela é diretora jurídica do coletivo Humaniza, ela é presidenta do PSOL Manaus e também ela pesquisa sobre direitos sexuais e reprodutivos. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Luciana. É uma satisfação imensa estar aqui com você hoje. Obrigada. E, Natália, assim, eu acho que a gente poderia começar... as pessoas acabam fazendo uma confusão, né, entre descriminalizar o aborto e a legalização do aborto. São categorias jurídicas diferentes, né? Sim, quando você descriminaliza o aborto, ainda mais nas condições em que nós temos pautado ainda aqui no Brasil, né, e na América Latina, você entende uma forma que existe um crime, mas existem situações em que ele não vai ser aplicado uma pena, né? Então você tem um trabalho aí de continua crime, mas ele não vai ser punido ou penalizado em algumas situações. Quando você legaliza, né, a legalização do aborto, você deixa de tratá-lo como um tipo penal. Então é outro tipo de abordagem, é outro tipo de, inclusive, estigma, né? Porque mesmo quando você tem uma pauta, né, de descriminalização até uma determinada semana, ele vai continuar sendo crime em outras circunstâncias, né? Quando você legaliza o aborto, não existe crime, não existe tipo penal que seja aplicado àquela conduta. Então, nesse ponto, a gente tem uma diferença nesse momento que ainda é muito pequena, né? Quando a gente está debatendo agora a descriminalização até a 12ª semana, a gente está falando de um ponto muito pequeno ainda de todo um universo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? No Brasil, né, atualmente, mas que vem vindo numa onda de debates por toda, assim, pelos nossos vizinhos latino-americanos principalmente, né? Porque na Europa nós já temos outras circunstâncias, outras realidades com relação a esse tema. Natália, e assim, o assunto está muito em voga por conta dessa ação, essa ADPF, né, que está sendo analisada pelo Supremo. E assim, o PSOL foi uma das partes, né, que deram entrada nessa ADPF. Explica, por favor, para quem está nos assistindo, quais foram, né, aí os pontos contestados, né, pelo PSOL. Bom, o ponto principal, que é o cerne da ADPF 42, ela está numa interpretação constitucional, né, em que a punição do aborto até a 12ª semana, ela não estaria contemplada principalmente nos direitos do artigo 5º. E é interessante que essa ação ela foi pensada, né, por frentes de estudos, de pesquisadores, de médicos, né, que estão à frente desse debate há muitos anos e que entenderam que precisava-se de um legitimado ativo para essa ADPF, né? E a legitimidade ativa para uma ação uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é prevista, né, com rol taxativo, e um partido político teria um dos legitimados, né? Então, o PSOL, que é o partido político atualmente que defende essa bandeira muito claramente, foi o partido que nessa conjuntura de quem seria o legitimado, atuou de forma a entender o seu papel e participou, então, como a parte ativa, né, na ADPF. E, recentemente agora, justamente com o voto, né, da relatora Rosa Weber, todos os temas estão vindo à tona, todos os lugares estão se organizando, estão procurando entender o seu espaço de narrativa, né? E também a gente tem trazido cada vez mais uma legitimação das histórias das mulheres que têm vivenciado e sair um pouco do tabu,
né? Então, esse julgamento permitiu também que nós pudéssemos, em termos coletivos, né, ter um pouco mais de naturalidade e sair um pouco do estigma que é falar sobre o aborto e trazer ele para uma pauta, né, uma pauta de senso comum até, né, de sair falando na mesa, de conversar com a família, de brigar, inclusive, muitas vezes, né? Sim, faz parte, né? Mas é importante que o tema, nesse momento, esteja sendo tratado, né? E por que eu digo isso? Porque nós temos mulheres que precisam passar por situações de abortamento, seja no abortamento espontâneo, né, ou seja no abortamento induzido por situações de saúde, né, por condições de inviabilidade de vida extrauterina do feto, própria saúde, né, da mulher que está gestante. E isso, o fato de ser um tabu, impede que elas consigam conversar com qualquer pessoa que seja, muitas vezes. Impede que elas consigam falar da dor que elas estão sentindo, muitas vezes, né? Então, assim, nós temos uma amplitude de casos que envolvem o mote aborto, histórias diferentes, e a validação, né, dessas histórias, dessas vivências, ela vem sendo oportunizada, eu creio que de uma forma um pouco mais legítima, mais clara. Estamos nos sentindo legitimadas a falar das nossas experiências. Eu acho que isso é um ganho, para além do jurídico, nesse momento, que a gente tenha narrativas que venham em consonância com a narrativa de uma decisão, de um voto, né? De um voto da relatora dessa DPF. Então, vem uma fundamentação jurídica favorável, né, para essa DPF, enquanto vem narrativas que constroem, né, o porquê de se ser favorável a essa construção. E, Natália, se a gente parar para pensar, o Código Penal também ele já é bastante antigo, né, da década de 40 do século passado. Assim, os costumes mudaram, né? A gente tem uma sociedade com outros valores. Então, assim, já estava na hora, né, de, como você falou, na Europa, em muitos países já é legalizado, tem os Estados Unidos, em alguns estados, aqui na própria América Latina, né, a gente tem nossos vizinhos aqui Argentina também. Argentina, Uruguai. Né? Então, assim, E tem essa coisa também da laicidade do Estado, né? Eu andei lendo que essa coisa até a 13ª semana tem aí um resquício, né, dessa questão da religião, porque algumas religiões acreditavam que a partir do 3º mês que ali já teria, né, a alma junto com o corpo, enfim, esse tipo de situação. Pois é. Então, o Código Penal é de 1940. Não só os costumes, não só a sociedade passa a ter, né, outros valores, outras construções, outros saberes, né, outras epistemes, inclusive, mas também com relação à mulher, esse código aí previa que uma mulher só podia ser vítima de estupro, né, se ela fosse uma mulher... Qual era o termo que se usava no Código Penal? Mulher correta? Uma mulher direita? Eu vou pesquisar isso já. Enfim, ou seja, se ela fosse uma mulher que tivesse qualquer conduta considerada com um ar de sexualidade mais liberta, ela poderia não ser uma vítima de estupro, como o básico que a gente teve que lutar muito para combater, que pediu para ser estuprada, né? Até hoje a gente ainda tem que lidar com isso. Então, isso era previsto no Código Penal. E foi há uns, 10, 15 anos atrás que a gente teve essa mudança, né? E é nesse olhar também que a gente começa a entender que não só num modelo e aí, assim, religioso, que a gente precisa fazer um recorte específico do religioso cristão, né? Já que na nossa própria Constituição existe uma graça mediante Deus, né? Existe uma menção, né? Nós temos uma colonização cristã, católica especificamente, de
De uns anos para cá nós temos visto outros cristãos com mais presença, né? Como algumas religiões que são evangélicas, né? Protestantes, mas todo o nosso olhar de legislação, ele vem bem carregado, né? De prenoções do que como vamos legislar, né? As leis de um povo dizem muito sobre ele, né? Então, como vamos legislar? Né? Então, essa moral e bons costumes, né, que vem de uma tradição religiosa específica, ela vai trazendo pensamentos daqueles que constroem a interpretação dessas leis também, né? E a laicidade do Estado é um tema que, engraçado, na nossa Constituição de 88, ele vem de uma forma a valorizar justamente, então, todas as religiões, né? Precisamos ter no ordenamento jurídico a defesa de todas as religiões. De uns anos para cá, a gente vem inclusive criando, né, algumas leis de dia, tem inclusive o dia do Buda Shakyamuni, né? A Dilma fez essa lei, então nós temos dias específicos para valorizar outras religiões, mas o pensamento que se volta para uma identidade cristã é muito difícil de se abster, né? E nessa dificuldade a gente vai encontrando dificuldades argumentativas, porque é como se fosse tão evidente que isso é um argumento, né? Então a alma vem para o corpo em determinado momento, então a partir daqui está tudo bem. Mas ao mesmo tempo, quando se inclui essa possibilidade, né, de que uma pessoa que seja cristã ou católica não se sinta, como que eu vou dizer, em pecado, por exemplo, né, por estar defendendo essa causa, também isso é um jeito de incluir, né? Então, acho que é um pensamento que ele vem, ao passo que vem carregado de um saber que é, sim, produto de um trabalho de pessoas que tinham uma religião quase que, como é que a gente vai dizer, predominante, uma religião predominante, mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente tem um olhar de laicidade e contempla outras religiões, é até, de certa forma, estratégico no ponto de vista de narrativas, né? Porque se nós temos, por exemplo, um movimento muito forte das católicas pelo direito de decidir, né? Então, é muito importante também que essas mulheres se sintam à vontade para pensar nas suas nuances, né? Apesar de que, quando a gente vai colocar de fato a laicidade do Estado, não precisaríamos pensar nesse argumento, né? Ninguém é obrigado, ninguém é obrigada, né, a praticar uma interrupção de gestação, né? Então, se aquilo vai contra os preceitos, não importa se na 11ª, na 12ª ou no final da gestação, né, aquele preceito de não realizar uma interrupção, a não ser em casos muito, né, que aí você precisa colocar a sua ética, né, a sua religiosidade, enfim, são questões complexas, né? Que a gente, até como um outro, é difícil até de se colocar no lugar por vezes, né? Mas a laicidade, ela deveria ter essa prenoção de que quem não se sentir à vontade não está obrigado a fazer. Ninguém está obrigando. A questão é realmente não punir determinados sujeitos que, por variados motivos, ali se sentiram, viram que aquilo ali seria o melhor naquele momento, né? E Natália, tem a questão também agora da pressão do Congresso Nacional, né? Para que não retome esse tema, não retorne à pauta do STF, né? O ministro Barroso já andou fazendo, pelo menos assim, na mídia, o que aparece, né? A gente não sabe, mas nos bastidores seria isso, de que ele realmente daria um tempo, né, até para colocar novamente em pauta.
Como é que você vê essa pressão? Porque eu acho que tem muito a ver também com essa questão da laicidade, né? Porque tem uma bancada muito forte, a gente sabe nas casas legislativas, em geral a bancada evangélica ela é muito forte, né? Então, acaba dificultando, né? Essas pautas, assim, que seriam muitas vezes classificadas de costumes ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo como um movimento até bem natural, né? A partir do momento em que você a gente está criando uma contra-hegemonia, né? Sim. Então, nada mais esperado que o outro campo comece a trabalhar nos seus próprios meios. E né? aí eu já te peço licença até para engatar já com outra vontade. coisa que é a questão do movimento feminista também, como ele vem se movimentando, né? Aqui teve, não só aqui em Manaus, mas no país inteiro, teve em setembro, né, um dia voltado para essa temática. Eu queria que você já juntasse com esse pensamento. Sim. Então, é isso. A gente teve uma largada para as narrativas, uma largada para os movimentos, né? E toda a movimentação dos grupos, ela é esperada. Então, ao mesmo tempo que o movimento feminista e o movimento especificamente que vem atuando, né, pela liberdade de decidir, nem presa nem morta, né? Vem atuando de forma organizada e articulando meios de colocar às vistas, né, que nós estamos sim reverberando, que queremos esses direitos em pauta. É muito esperado que, inclusive no momento em que estamos de recém-superação nas urnas de uma extrema-direita classificada como fascista, é de se esperar que a classe legislativa que está ocupando esses cargos, surfando nessa onda, que tem sido uma onda, enfim, mundial praticamente, né? De um neofascismo, de se imaginar que esses grupos vão retomar os seus meios, né? E não só a nível de Congresso Nacional. Nos municípios, né, os partidos que estão ligados a essas pautas mais conservadoras têm feito o seu trabalho de casa. Eles têm cumprido a cartilha e trazido meios de cada vez mais cercar, né? Cercar com legislações, e aí assim, até pífias a gente precisa dizer, né? Como recentemente nós tivemos agora a aprovação de um projeto de lei da Débora Menezes, agora que é o dia da luta pela vida e contra o aborto, né? Na Câmara Municipal teve um semelhante também. A gente vê que eles agem assim em bloco. Em bloco, exatamente. Então a gente tem uma cartilha, né? A gente entende que é isso, é uma cartilha, né? Sendo cumprida com pautas legislativas que vêm cheias de narrativa, né? Que vêm cheias de estigma. E quando você fala... Esse é um mote muito interessante. A favor da vida e contra o aborto, né? Sem pensar mesmo na vida das meninas mães, né? Que são estupradas, meninas de 10, 11, 12, 13 anos, parindo por falta de acesso ao aborto legal, que nós já temos... legalmente falando, né, o próprio Código Penal estabelece que o estupro é um caso de não penalização, de ausência de tipo, né, de crime de aborto. Então, essas meninas, elas sofrem todo tipo de estigmatização que vem... Elas vão superando, primeiro, o patriarcado dentro da própria família, que é saber quem a estuprou, né? Quem foi o patriarca, quem foi o homem que a estuprou. Então ela precisa vencer esse primeiro desafio. Aí ela precisa vencer o outro desafio, que é o desafio
geográfico de onde ela está e se aquele lugar vai ter um serviço de abortamento possível. E depois ela vai enfrentar a classe médica, se vai ter ou não vai ter objeção de consciência. Inclusive a gente sabe, além desse caso do estupro, tem também da gravidez, né, de crianças anencéfalas. E tá faltando mais um que eu esqueci agora. Iminente risco de morte da mãe, né? Exatamente. Mas assim, a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, Natália. Vou precisar agora pedir um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Cenário Diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, que está tratando sobre a questão da descriminalização do aborto. Natália, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão das dificuldades que, mesmo naqueles casos em que é legalizado o aborto, né, as mulheres, não só mulheres, mas como pessoas que gestam, né, que Sim. a gente precisa citar isso também, elas acabam tendo ali aquele seu direito ou negado ou dificultado, né, o acesso a ele. Sim, veja, atualmente nós temos casos de não penalização do aborto, né, que são casos de excludente de tipo, né? Então a gente tem casos de iminente risco de vida da gestante, né, da pessoa que gesta. Nós temos casos de estupro, ou seja, violência sexual, e temos a inclusão de que foi uma construção jurisprudencial, né, a partir do Supremo Tribunal Federal, em casos de fetos anencéfalos. Desde o início da aplicação dessa concepção do que seria a anencefalia, né, passou-se a entender também que outras malformações fetais com inviabilidade de vida extrauterina jurisprudencialmente têm sido amparadas, né, para conceder à pessoa gestante o direito ao abortamento, né, por uma situação de aborto terapêutico, tá? Mas
as dificuldades que se tem ainda de acessar esse aborto, que é o aborto legal, ainda são grandes, né? Então a gente fala, por exemplo, de vítimas de violência sexual, e olha que eu tô falando de crianças, tá? Porque quando eu tô falando de criança, eu tô falando de uma impossibilidade de alguém dizer que ela quis, tá? Porque quando a gente vai tratar de crimes sexuais, ou seja, de gestações fruto de violência sexual de meninas, adolescentes, mulheres que não são crianças, né, maiores de 14 anos para cima, a gente enfrenta um estigma para tentar explicar que aquilo foi um estupro, né? Então, por vezes, eu que atuo como advogada, ferve muito sangue de estar em algumas audiências onde a presença de uma narrativa e dos questionamentos revitimizam constantemente aquela mulher precisa praticamente chorar, parece que ela precisa chorar, ela precisa se exasperar mesmo em situações que são revoltantes, né? Então, assim, não só a dificuldade do acesso na possibilidade de não ter o acesso, mas o que se enfrenta para ter o acesso, né? Então, muitas mulheres que têm fetos com malformações, que vêm em juízo, né, para requerer a autorização para realizar o abortamento, essas mulheres estão sofrendo desde que elas descobriram que o feto tem uma malformação que ele não vai sobreviver fora do útero, né? Elas estão sofrendo a cada ultrassonografia que elas veem a piora, né? Ou quando tem uma síndrome que já se sabe como aquele feto vai nascer, dependendo da malformação, que inviabilidades ele tem, né? Então, se ele vai ter uma inviabilidade de respirar, ele vai nascer e vai tomar uma traqueostomia, né? Então, tem todo um sentimento de amor no processo. Aliás, eu acho que todos os processos de abortamento, eles são conduzidos, sim, por amor, né? Existe amor, sim, todos esses processos. Mas o amor da mãe que queria gestar e não vai poder, ela tem um outro sentimento ali, ela tem um luto, ela tem uma perda, né? Porque nós vamos ter mulheres que, né, puderam ter acesso ao aborto e vão dizer, meu aborto foi fabuloso, né? Cada corpo, cada mente, cada vivência tem uma relação com o tipo, com o momento daquela gestação e daquele abortamento, né? Então essas mulheres, elas vão ter dificuldades, inclusive judiciais, que são temerárias, né? Inclusive com o risco de serem perseguidas criminalmente, né? Com inclusive ameaças, né? Por vezes você vê um parecer de algum promotor que vem cheio de ameaças, né? Então, existe um sofrimento e uma dificuldade de acesso, né? Nesse ponto também. E uma outra questão que a gente também precisa trabalhar, né? É que a gente vai ter dificuldades depois de conseguir judicialmente essa autorização. E daí o corpo médico dos profissionais, né? Vai ter, por vezes, né, quem diga, não, eu tenho objeção de consciência. E aí a gente tem uma linha muito tênue do que é objeção de consciência e do que é omissão de socorro, por exemplo, né? Ou que é o não exercício da própria obstetrícia. Eu pergunto por vezes, se tem objeção de consciência, então não seja obstetra. Então não vá atuar no centro obstétrico onde precisa se realizar um procedimento de abortamento. Então nós tivemos atualmente, com a chegada de outros profissionais, essa conjuntura mudou um pouco, ainda bem. Mas nós tivemos um momento, coisa de um ano atrás,
em que nós recebemos denúncia, porque, enfim, né, recordando que eu sou diretora jurídica da Humaniza Coletivo Feminista, né, que é uma associação que vem trabalhando, um movimento social que vem atuando contra a violência obstétrica, né, e nesse ponto nós temos que a falta de acesso ao aborto, o aborto legal no caso, nesse momento, é uma violência obstétrica, né, então nós temos um núcleo específico de trabalhos e de fomentar essa discussão, esse debate com relação ao aborto. A Humaniza, inclusive, faz parte da Frente Nacional pela Legalização do Aborto, participa constantemente dos fóruns intersetoriais de aborto legal, né? Então, a Humaniza tem estado à frente de receber, inclusive, esse tipo de denúncia, né? De que nós tínhamos uma médica no estado inteiro que fazia o procedimento e que os demais se negavam por objeção de consciência. Nós, hoje em dia, só temos um local que de fato realiza o procedimento, que é na Dona Lindu, na maternidade Dona Lindu. Não temos no interior. Quando eu falo da dificuldade geográfica, isso se aplica muito ao Amazonas. Então, nossas meninas têm sido mães, e aí eu te peço licença, eu não sou boa de números, sabe? Mas eu te peço licença para a gente ler uns números aqui com relação às situações de meninas mães no estado do Amazonas, que é alarmante. Os nossos dados, eles informam que em 2018, 1.247 meninas abaixo de 14 anos foram mães. Em 2019, 1.240. Em 2020, 1.066. Em 2021, 1.172 meninas estão sendo mães. Que, além do problema de saúde pública, gera outras situações também de caráter social, né? Essas meninas muito provavelmente deixaram a escola. Com certeza. Né? E isso vira uma bola de neve para várias situações sociais que a gente tem no país, desigualdade mesmo, né? E aí, Natália, eu estava querendo te perguntar também sobre a questão sim, do dia, né? Dia 28 de setembro, que a gente acabou não terminou no bloco passado. Os temas vão se juntando e virando outros, enfim, a narrativa que flui. Mas então, o dia 28 de setembro é o dia latino-americano e caribenho, né, de legalização do aborto. E a gente acha mesmo que a Rosa Weber lançou esse voto tão pertinho, né, instigando o movimento social da América Latina inteira, né? Sim, porque nós tínhamos nossas irmãs torcendo por nós também, né? Como a gente torceu por elas também, claro, na Argentina, né? Pelo menos a Argentina que foi o mais próximo, né? Mais recente, né? E aqui, no país inteiro, as articulações aconteceram em diversas atividades, né? Então, em Manaus, nós tivemos atos, nós tivemos, inclusive, momentos de espalhar lambes na cidade, que foram atividades convocadas em todo o Brasil, né? Então, alguns portais, né, que são característicos pelo debate, por um espaço de discussão, pela legalização do aborto, estavam constantemente, né, repassando notícias e fotos desses atos que duraram assim uma semana inteira, né? Então foram semanas de atos constantes, e a cor verde que tem representado o movimento, né? O movimento a gente trouxe um pouco disso, né? Vamos ocupar de verde, então, todo lugar, todos os espaços. E não só foi um momento de reunião, ou seja, vamos nos identificar, é um chamado, né? Um momento também de chamado de presença, né? Mas também um momento de aprimorar o debate, né? Então, só de a gente chegar com o voto da Rosa Weber e tirar dali o que aquela mulher conseguiu compreender do que o movimento social estava esperando, foi arrebatador, né? Então, foi um sentimento de respaldo, foi um
sentimento de vivacidade que a gente experienciou em coletivo e que precisou colocar para voz, né? Então os movimentos sociais se uniram, suprapartidariamente, inclusive, né? Para exaltar esse momento, que é um momento de conquista, ainda sabendo do quão longo é o caminho, né, para uma efetiva liberdade de decidir, né? Mas que quem quiser procurar, né, tá, principalmente o Nem Presa Nem Morta, é o termo que vem, uma palavra lema, de ordem, né? É um lema, né? Nem presas nem mortas. E essa é a questão, né? Porque o aborto é uma das principais causas de mortalidade materna, né? E o encarceramento, que é injusto, injustificado, inclusive se você pensar que é um tipo que não alcança um homem. Pois é, a gente precisa falar também disso, né? Porque criminalizam, né, o aborto. A mulher e o médico. Isso, no entanto, você não vê o mesmo estigma criado para pais que abandonam seus filhos. Que esse é um grande lema que a gente usa, o aborto masculino, né? O aborto masculino. O aborto masculino é se sentir à vontade de estar sexualmente reprodutivo, descuidado, às vezes descuidado de propósito, né? Ou seja, retirando camisinha, precisou virar um crime, né? Para que se tente conter uma conduta tão abusiva como essa, né? Porque aquela coisa, se virou um crime, porque ocorre com frequência. Imagina, né? Então precisa de uma narrativa forte para que possa se criar uma conduta contrária, né? Essa é a função. A função não é encarcerar ninguém, a ideia não é essa. A ideia é fazer com que não, com medo do encarceramento, né? Com medo de responder por um crime, se abstenha dessa conduta, né? E não é crime não ser pai, né? Ao contrário, qualquer pai é exaltado, porque não faz mais que obrigação, mas enfim, olha, pelo menos assumiu, não, pelo menos paga a pensão, não, pelo menos visita no fim de semana, né? Tão pouco, né? Mas enfim, e aí isso vem de uma estrutura patriarcal que a gente convive, né, na legislação, a gente convive no senso comum, a gente convive em todas as nuances, mas é escancarada quando você tem mulheres sendo encarceradas por um crime de aborto e a criança pode vir, pode nascer, não, né? A não ser que não pague pensão, né? É a única forma que você tem de encarcerar um homem sendo seu próprio filho, depois que entrar com ação judicial, ele foi comprovado que ele não pagou a pensão, aí ele pode ser encarcerado, né? Então, assim, existem meios de se manter uma hegemonia discursiva, de atividade mesmo, para culpabilizar, para vitimizar as mulheres, né? E a vivência que se experiencia disso, mesmo essa vivência, é de violência que ela é institucional em todos os sentidos. Ela foi violentada, né? Ou seja, teve uma violência sexual, e aí ela vai ser violentada no momento em que ela no momento em que ela chega pro atendimento, né? Né? Quem vem, inclusive, diz, não, então você precisa de tal documento. Um muito comum, que é o boletim de ocorrência. Você precisa de boletim de ocorrência. Não precisa de boletim de ocorrência. Ela está declarando ali, né? A normativa é muito clara com relação a isso, mas aí exige, né? Então, vai dificultando o acesso ao aborto legal, né? Mesmo o aborto legal, né? Isso, Nath, assim, fluiu novamente o papo. A gente vai ter que chamar novamente intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação,
a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade de hoje. E antes de retomar o meu bate-papo com a doutora Natália, eu queria te convidar para acessar as redes sociais da revista Cenário, que você pode conferir lá todo o material que é produzido pela nossa equipe de jornalismo e também acessar os episódios anteriores aqui do Cenário Diversidade. Natália, a gente falou muito sobre a questão do estigma, né, que é criado por conta do aborto, mas aí teve uma pesquisa nacional que foi feita e que revelou que, na verdade, mulheres que abortam ou pessoas que gestam, né, que fazem o aborto, são pessoas comuns, né, em geral mulheres com menos de 40 anos, que têm uma religião, que são pessoas também que geralmente já são mães e por alguma situação grave ou alguma, não sei, de repente alguma violência que está sofrendo, né, porque isso é comum também, elas decidem pelo aborto, né? Então isso daí já é uma forma, né, de você quebrar essa narrativa que é feita contra as mulheres que decidem aí pelo aborto. Isso vem exatamente porque você define como crime, né? Então, assim, o que você espera de um criminoso, né? Então, assim, quando a gente pensa em lugares onde o aborto é legalizado, a decisão de manter uma gestação ou não, ela começa no pré-natal. Ninguém vai perguntar por que razão ou por qualquer coisa. É questionado. Você quer seguir com essa gestação ou não? Né? Então, o estigma que se cria na criminalização, né? E aí a criminalização, ela dificulta que a gente tenha acesso a dados, né? Os dados que a gente tem, inclusive nas pesquisas, né? Eles são as pesquisas que vão buscando procedimentos que foram realizados para entender, né? Tentar buscar uma quantificação com relação ao abortamento, são absolutamente subnotificados, inclusive porque a gente tem a dificuldade de saber o que foi induzido e o que não foi, né? Por vezes a pesquisa também vai se pautar, por exemplo, no procedimento específico de curetagem pós-aborto, né? Que pode ser, né, induzido ou não induzido, né? Então a gente tem uma dificuldade de trazer um estudo por conta da criminalização, né? E essa criminalização que tem também ali um perfil, né, de mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse perfil. Pois é, a gente tem algumas das análises que foram feitas, inclusive tem um artigo que foi publicado recentemente no Caderno de Saúde Coletiva, se não me engano, da Abrasco, e nesse estudo existe um recorte de raça, né? De 2016 a 2021,
foram analisados os dados com relação ao aborto e se chegou à conclusão de que a cada 10 mulheres brancas que recorrem ao abortamento, 15 mulheres negras recorrem ao abortamento, né? Se você pautar essa discussão racial ao termo enquanto aborto como violência obstétrica, nós temos um racismo institucional que vai trazer ainda mais violência para essas mulheres que estão enfrentando o abortamento, seja ele induzido, seja ele espontâneo, né, no momento do atendimento. Então, existe um recorte de raça que é muito evidente, né? Então, quem vai sofrer ou quem vai recorrer ao aborto e sofrer as consequências de um aborto criminalizado, muito mais vezes são as mulheres negras, no caso, né? E existe um recorte que é interessante de se fazer também, regional, né? Porque nós temos um percentual de dificuldade mesmo, e a gente leu aqui alguns no Amazonas, né? A quantidade de meninas mães que têm dificuldade de acesso ao aborto, né? Mas nós temos um percentual também de abortamentos maiores nas regiões norte e na região nordeste, né? E também tem-se nos estudos que a quantidade de abortos, e assim, em termos gerais, em termos de mundo, né? Os locais em que mais se realizam abortos são exatamente os locais onde ele é proibido. E países em desenvolvimento também, né? E países em desenvolvimento, exatamente. Então, assim, a gente vê que, na verdade, é uma discussão tão profunda, né? Porque quando a gente está falando de aborto, a gente está falando também de um tema de saúde reprodutiva, né? Então, assim, quando você criminaliza um aborto, quando você traz um tabu, né? Quando o sexo é tabu, né? E aí a gente tem aí, quando a gente está discutindo violência obstétrica, a gente vê o quanto que é tabu a sexualidade feminina, o quanto que é tabu os direitos reprodutivos da mulher, né? A gente que atua de frente com a realidade de enfrentamento à violência obstétrica, a gente vê como os direitos sexuais, como os direitos reprodutivos das mulheres são por vezes massacrados, né? Num atendimento ao longo da vida. Então, o direito, por exemplo, a um planejamento familiar, a ter acesso a métodos anticoncepcionais. Existe tanta discussão ampla, né, para se fazer com relação a isso de educação sexual. Você vê que chegou-se a gente retrocedeu, né, nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, a achar que educação sexual era para se ter para se justificar a pedofilia, quando é justamente o contrário, né? Então você transforma em tabu exatamente para reprimir. E a repressão vem em todas essas nuances, né? No exercício desses direitos. E quando a gente tem um estigma de abortamento, nossa, a gente vai ter um trabalho subjetivo, por vezes, de uma mulher que não está na discussão. Tá? Então, se você pega uma mulher que ela não está na discussão do aborto, ela nunca achou que ela ia fazer, ela pode ser até religiosa, por exemplo, inclusive, né? Mas ela está numa situação onde ela precisa realizar um aborto, né? Seja por saúde. E aí, assim, tem algumas circunstâncias que esse é o caso, né? Uma situação de saúde leva ela a ter que realizar um aborto. O enfrentamento que ela vai fazer disso, sem conseguir conversar com a família, sem conseguir conversar com as pessoas próximas, né? Porque é um tabu. Né? E ela começa a questionar, então, assim, por que é um tabu, né? Porque eu quero falar do que eu estou sentindo. Eu não quero falar sobre o ato, ela não quer debater isso de forma ativista, política. Ela quer ser ouvida, né? Ela quer trabalhar aquele sentimento, ser ajudada, né? E aí você encontra a dificuldade não só dela falar sobre isso com pessoas que não viveram, ela tem dificuldade de encontrar pessoas que viveram, que sejam dispostas a compartilhar
a sua história ou a sua própria dor por conta de um estigma, por conta de uma criminalização. Essa pesquisa nacional que eu citei, ela até diz, né, que a quantidade de pessoas, assim, de pessoas que você... que estão próximas a você, que de repente já fizeram um aborto, mas que você nem sabe, porque isso realmente é um assunto que não se comenta, né? Exatamente. Eu linkei muito tabu na hora com a questão, por exemplo, do racismo, né? Que tem as pesquisas, você fala, o Brasil é um país racista. As pessoas concordam. Você é racista? Não, porque o racista é sempre o outro. Nossa, e aí eu linkei essas duas pesquisas, né? Porque tem essa coisa estrutural que você estava falando, que é tanto do patriarcado, do capitalismo, né? De todo esse sistema colonial, na verdade, que a gente foi educada, né? Como sociedade. A gente foi programado, né? Programado de geração. A nossa geração tá debatendo até, eu acho que com mais ênfase, né? A gente debate prazer feminino, né? Então, e aí esse discurso do prazer, ele é bem revolucionário mesmo nesse ponto, porque é uma quebra de paradigma, né? De até, né? Vamos descobrir o clitóris um dia desse. Né? Então, o que é o prazer feminino, né? Na vida? O que a agonia ou o sofrimento das mulheres era de interesse da academia, né? A gente tem que foi o quê? Freud, com a psicanálise, que começou a entender e dar voz para algumas mulheres, né? Para entender o que era o sofrimento feminino e a questão do prazer. Então, assim, nesse momento agora, eu vejo que a gente tem mulheres que estão ocupando os espaços da academia, estão atuando como pesquisadoras, né? Estão atuando na ciência, e aí como médicas, por exemplo, né? Nós que somos da área jurídica, né? Insistindo em trazer esses temas à tona, insistindo em narrar e falar, porque é assim que a gente vai conduzindo mesmo a uma quebra do que é o tabu, de não poder falar. A gente precisa falar porque a gente precisa se libertar disso, né? E até falando de pesquisas, tem pesquisas que demonstram que nos locais onde já foi legalizado, se diminui o número de abortos, não é isso? Isso, exatamente. Porque assim, não é só o tema do aborto que é estigmatizado, ou que é um tabu, né? Ele vem num contexto de tabu. Então, e aí assim, são dados. Os dados são esses, aí você começa a se perguntar, mas por quê, né? Como? Porque parece um contrassenso. Não, eu legalizei, então mais gente vai realizar o aborto. E é o contrário. Nos países em que é legalizado, são os países em que nós temos menos quantidade de abortos realizados. E assim, quando a gente fala dos abortos que são realizados, para quantificar os abortos que são realizados em países onde há proibição, a gente está falando de um número altamente subnotificado, né? E aí a gente tem contextos de aborto legal e seguro, né, que se vem promovendo e construindo condições de acesso extremamente saudáveis, libertárias no sentido de saúde da mulher, né? Como é o trabalho dos Doctors for Choice, que é uma rede de médicos obstetras e ginecologistas que atuam na pesquisa científica, não só no sentido de fazer com que o aborto, que já é legal, né, o aborto legal, seja feito de forma cada vez mais saudável, né? Ou seja, que vai desde a instrumentalização ao protocolo de atendimento, né? Toda uma perspectiva. E também no advocacy para trabalhar a utilização, por exemplo, de medicamentos que são efetivamente eficazes, né, para a realização do abortamento e que praticamente não tem efeitos colaterais, né? Então, para situações de crianças, por exemplo, então isso é interessante, isso tem sido debatido, tem sido conversado, que uma criança que passou por uma violência sexual e às vezes ela, dependendo da idade dela, ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo, ela vai chegar num ambiente hospitalar, ela por vezes vai ser julgada, né? Porque assim, a gente pensa até nisso, por vezes aquela criancinha, ela entra pelo mesmo lugar que as mulheres estão ali na maternidade esperando para fazer o pré-natal,
né? Ela é julgada. Ela sente, não sabe bem o porquê, mas ela sente, né? E aí ela pode ser julgada pela equipe. Claro que a gente não está colocando que são todos os profissionais, tem profissionais muito humanos, né? Mas, a rigor, a gente sabe de muitas histórias tristes nesse sentido, né? Sai de casa, ou seja, se ela mora no interior do Amazonas, por exemplo, ela tem que vir para Manaus, né? Então, nós estivemos num estudo e num debate numa cartilha que foi produzida em Minas Gerais, né, por essa rede de médicos, de obstetras, que tem sido trabalhado, que é bom a gente conhecer, né, bom a gente entender como funciona, que vem sendo o aborto por telemedicina, com o uso do medicamento que chama misoprostol. E esse medicamento, ele é um medicamento de uso muito restrito. E aí, como que funciona o combate na forma farmacêutica, né? Regulamenta ele da forma mais complicada possível, né? Esse medicamento. Então, vem se trabalhando para explicar que para uma criança, por exemplo, que é vítima de violência sexual, se ela estiver na casa dela, na cama dela, com as pessoas de segurança dela, e tiver o acompanhamento por telemedicina, né, de alguém que possa instruir, ela vai passar pelo procedimento em casa e vai ficar bem, porque essa é a grande realidade, né, desses procedimentos. E vai voltar a ter uma vida, né? Vai brincar, né? Depois de alguns dias ela vai estar bem para brincar, sem o trauma de ter revivido todo o estigma que ela não tem culpa nenhuma e está vivendo, né? Ninguém tem culpa, na verdade, mas é que a criança, ela vai entender menos ainda aquilo que está acontecendo, né? E ela vai internalizar aquilo de uma outra forma, confusa, inclusive. Então, tem se trabalhado em diversas frentes de produção mesmo de meios eficazes de garantir uma saúde sexual e reprodutiva das mulheres e meninas, né, das pessoas que gestam, até né? porque é um grande problema de saúde pública também, assim, falando questão de números também, que é onde dói geralmente, né, em custos, digamos assim, do serviço de saúde pública. Se tem um gasto, né, grande por conta do aborto inseguro, digamos assim. Porque aí você já vai tratar ali de uma situação mais grave, né? Não vai ser algo mais simples, como você falou agora, da pessoa tomar um remédio. A mulher já vai chegar ali muitas vezes com uma sepsemia, né, com um sangramento muito grande. Exatamente. E aí, assim, os custos de insumos, né? Os custos de internação e o custo da vida. Né? Não, eu falei em dinheiro porque geralmente é onde as pessoas se incomodam, saúde entendeu? Pública, né? Por exemplo, né? A gente tem que pensar em números de valores mesmo, né? E esse dado que a gente tem, por exemplo, de que a grande parte, um grande percentual já são mães, né? Se você pensa em um grande número de mortalidade materna sendo o aborto, a gente vai ter uma criança órfã, né? Então, a favor da vida de quem? Né? É que se perguntar. Eu sempre me pergunto, né? Quando eu vejo esses discursos, né, muito inflamados aí nas casas parlamentares, eu sempre penso assim, até escrevi um artigo aqui para a revista, mas sim, estão preocupados com a vida de quem, né? Qual é essa vida que eles estão se preocupando tanto? E aí, Natália, já acabou novamente nosso tempo. Tudo bem. Não, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né, desse tema, assim, que na verdade ele é muito amplo, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo. Eu nem sei se a gente cumpriu a pauta, mas... Não. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, acho que trazer um pouco da experiência de movimento social, né, da atuação jurídica e também de uma mulher, né, então eu acho que é muito gratificante que haja um espaço, assim, pra gente poder debater esse tema. Fico agradecidíssima pela conversa de altíssimo nível que você proporciona, Luciana, sempre, e espero mesmo, né, que cada vez que a gente possa tratar desse tema, mais
as pessoas se sintam à vontade para entender que a gente tem o que trabalhar, tem o que narrar, tem o que conversar e tem também o que trazer à tona, né? O que fazer de presença enquanto movimento, enquanto um momento que a gente está vivendo no Brasil mesmo, de se deparar com a possibilidade de que a gente tenha redução real, né, nos números de mortalidade materna, que a gente tenha redução real de fatalidades, que a gente tenha redução real de aprisionamento, né, de vidas por conta de um tema que é para ser tratado como saúde pública e não como crime, né? Então, só tenho a agradecer. Imagina, eu que agradeço e agradeço a você também que nos acompanhou. E deixo o convite para a próxima quarta-feira, às 9 da noite, com mais cenário de diversidade. Até lá!